Olá, meus amores! Um ótimo dia para todos vocês. Hoje estamos aqui com uma videoaula muito bacana, falando a respeito desses lindos arranjos e de uma forma simples e fácil. E para você que gosta de transportar, para você que está iniciando aí no ramo de decoração, vai ficar muito fácil para você montar aí as suas decorações. Bora lá para conhecer os materiais que vamos estar efetuando essas montagens e tá muito bacana aí. Fica ligadinho do começo ao fim, não perca nada e vamos para a videoaula. Bom, antes de mais nada, vou mostrar para vocês a eficiência de um arranjo como esse. Ele é muito prático e dá para você usar em várias decorações. Painel como esse daqui que eu vou mostrar depois para vocês. Inclusive, na próxima videoaula já vou estar trazendo para vocês como decorar um portal de entrada da noiva. Ou enfim, gente, a gente sempre costuma dizer que portal é a entrada da noiva, né? Mas dá para você fazer uma série de decorações através dessas estruturas, tá bom? O arranjo que eu vou ensinar para vocês é semelhante a um que eu já trouxe para vocês em uma videoaula, que inclusive eu fiz um vídeo montando a decoração e eu não consegui falar para vocês como foi que eu fiz aquela decoração, porque eu estava realizando em uma igreja, era um trabalho que, como vocês sabem, eu trabalho com a decoração, então eu tento trazer para vocês a forma que eu trabalho, ok? Então aqui, gente, o que eu vou trazer para vocês hoje? Estamos trabalhando, dessa vez, com um material um pouquinho mais econômico, porque na verdade, algumas seguidoras falam para mim, nossa, mas esses arranjos de flores, né, que no caso são as rosas, elas têm um custo um pouquinho mais alto, mas dessa vez eu resolvi trazer para vocês de uma forma mais econômica. Podem ver que aqui tem bastante flores, assim, diferenciadas, folhagens também. E vai ficar esse arranjo aqui, ó, muito lindo, tá bom? Então aqui, como vocês já puderam observar, ele tá molinho, tá vendo, ó? Vamos trabalhar com a baguete de praia ou flutuador, como vocês preferirem, tá bom? E dessa vez nós vamos colar as nossas flores. Então, vamos trabalhar aqui de uma forma fixa, tá bom? Então, você pode variar nas cores do seu arranjo. E nós vamos trabalhar com ele colado. Dessa vez estamos trabalhando com material fixo, para você poder estar realizando várias decorações através desse mesmo arranjo, tá? Então, olha só, esse aqui, eu fiz ele no tamanho de 60 centímetros. Então, muito prático para você trabalhar. Ele é maleável, você pode deixar ele reto ou você pode trabalhar com ele, tá vendo, ó, encurvando de acordo com a sua estrutura, ok? Então, olha só, esse aqui, ele tem 60 centímetros, porém, quando você coloca as flores, você pode observar que ele fica um pouco maior, tá? Então, quando você joga as folhagens, ele vai ficar mais ou menos aqui num tamanho de uns 80, 90 centímetros, contando com as flores, tá? Com as folhagens. Esse aqui, olha só, gente, que bacana. A baguete, ela tem o tamanho de 1 metro. E ela deu, com as folhagens, ela fica em torno de 1,20 a 1,30, tá? Então, você pode usar aí uma baguete, porque normalmente a baguete, ela tem 1,60 e você pode produzir 2 arranjos usando a mesma baguete. Então, você vai dividir a sua baguete, faz um de 1 metro e o outro de 60 centímetros, que ainda ele vai esticar no comprimento devido às folhagens. Olha só que bacana! Esse aqui eu coloquei bastante folhas ficus, para poder dar aquela preenchida legal, tá bom? E ficou esse projeto lindo, que dá para você trabalhar também com ele envergado, olha só, você pode envergar ele, e aí você vai de acordo com a sua estrutura, tá? E aí, de repente, você precisa do arranjo mais firme. Então, de repente, você vai fazer aí uma estrutura quadrada e você precisa que aquele arranjo fique mais firme. Esse aqui nós fizemos, eu acredito que vocês já viram várias vezes aí na videoaula também, eu montando com essas mesmas flores, que são os lírios e as nossas hortênsias. Então, olha, como você pode ver, ele tá mais firme, tá vendo, ó? É a mesma montagem, porém ele está firme, tá vendo, ó?
que eu trabalhei com esse arranjo? Eu coloquei a baguete, é aquela baguete, gente, que tem o furo no meio, tá? Essas daqui eu trabalhei com aquela que tem o furo no meio. Esses daqui você pode trabalhar com aquela fechada. Esse aqui eu trabalhei com aquela com furo no meio e coloquei um cano de meia dentro dele. Então eu fiz a minha medida e coloquei o cano. Por quê? Porque esse arranjo eu quero ele fixo, eu quero que ele fique firme, tá vendo, ó? Ele está firme. E esses aqui, estou trabalhando com eles maleável para ir de acordo com as minhas estruturas. Então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa montagem de hoje, que tá muito bacana. Antes de começar a nossa montagem, eu vou mostrar para vocês também esse pequenininho aqui, ó. Então, dá para você fazer uma série de arranjos utilizando baguete e fazer vários tamanhos também de acordo com o que você vai trabalhar, tá bom? Tá vendo? Ó, esse daqui ele tem em torno de 25 a 30 centímetros. E olha o tamanho que ele fica devido às folhagens, tá bom? Então você vai trabalhar bem com folhagem. Você pode trabalhar bastante com as folhas ficus, que é a que mais o pessoal trabalha aí nas redes sociais. Vocês podem ver que o pessoal tem trabalhado bastante com a ficus, tá? Ou você pode trabalhar também com esses buchinhos verdinhos. Você pode trabalhar com a folhinha de eucalipto para dar preenchimento, tá bom? Então, vamos lá para a montagem, que tá muito legal. Bom, aqui eu já tenho a minha baguete. Como vocês sabem, a baguete ela tem um tamanho padrão de 1,60. Então vamos trabalhar aqui com um arranjo de 1 metro e depois eu vou fazer o acabamento de 60 centímetros, como eu mostrei pra vocês, tá bom? Ah, mas por que você trabalha com essas metragens? Gente, eu trabalho com essa metragem porque o grande me dá um resultado maior, como vocês puderam ver naquele vídeo que eu fiz o arco redondo, né? Então tem muita gente perguntando de tecido, o que foi que eu usei no tecido, o arranjo, como foi que eu produzi. Então, da mesma forma que eu fiz com a esponja floral, que eu mostrei pra vocês numa outra videoaula também, dessa vez eu vou fazer com a baguete. Eu vou pegar aqui a minha régua, só pra mim ter, assim, uma base pra ficar os meus arranjos mais certinhos, tá bom, gente? Um estilete, eu vou cortar no tamanho de 1 metro. Já vou deixar aqui 2 baguetes. Então, uma de 1 metro e uma de 60 centímetros. A de 60 centímetros, o que acontece? Eu gosto de trabalhar muito com esse tamanho, porque às vezes a gente faz painéis menores, como aquele do painel desconstruído, que eu também vou trazer aqui na videoaula. Fica ligadinho aí, não perca nada não, hein, gente? Eu vou mostrar pra vocês as decorações menores e as maiores. Geralmente eu trago aqui na videoaula sempre projetos maiores. Então eu vou começar a trazer um pouquinho menor para vocês verem como dá para trabalhar com os arranjos menores e os maiores, tá bom? Então é por isso que a gente sempre trabalha com o maior e o menor. E do menor você ainda pode fazer um menorzinho ainda, como aquele de 25 a 30 centímetros, para fazer o acabamento, que é sempre bacana, gente, trabalhar com o arranjo um grande e um pequeno. Ou, de repente, você quer usar só o grande, pode colocar o pequeno sobre uma mesinha, como eu já mostrei também aqui no canal. Tá bom, gente? Então, vamos variar as nossas decorações, vamos usar a criatividade para fazer várias decorações e você pode fazer vários temas também, tá bom? Então, como a gente está aqui trabalhando com várias seleções de flores e flores também que são mais econômicas, tá? Que é o que eu tô trabalhando com vocês hoje, tá bom? Então, bora lá! Para você fazer ele alinhado, o que é? Pega aí uma caneta, ou um lápis que seja, e você vai faça um risco na sua baguete, para você saber qual que é o meio, tá bom? Porque senão você vai começar a colocar as suas folhagens e vai sair uma aqui, outra ali, então não vai ficar legal, tá? Então crie uma base para que você venha colocar as suas folhagens e o seu arranjo sair mais adequado, ok? Gente, meu risco não saiu assim 100% reto, mas não tem problema, gente. É só para que a gente venha ter uma base e a gente venha começar ele de acordo mais reto possível, tá bom, gente? Então,
minha baguete pronta, agora nós vamos trabalhar com a nossa folhagem. Bom, aqui eu tenho as minhas folhas ficus. Essa daqui, gente, é aquela que vem 3 cabinhos, tá bom? Essa daqui costuma render mais, porque se você observar na internet, tem umas que vende só a folha principal, tá? Que é de uma só. Mas de preferência, opte por essa daqui que tem 3 galinhos, tá bom? Ela vai render mais para você poder fazer um arranjo como esse. Caso também você queira fazer no ficus, de repente você quer fazer com uma outra folhagem, você pode fazer que é a mesma técnica também, tá? Então, ó, eu tirei o amassadinho dela, porque ela vem assim, ó. Vai ficar mais fácil da gente recortar, tá vendo? Ó, ficou reta aqui, ó. E aí a gente vai cortar as folhinhas e deixar ela no tamanho de mais ou menos uns 2 dedos de comprimento aqui do cabinho, para que a gente venha usar essa quantidade de cabinho para colar na nossa baguete, ok? Todas com mais ou menos uns 2 dedos de cabinho, tá vendo, ó? Para que você venha ter o suficiente para colar e que ele não venha transpassar o outro lado da baguete, tá certo? Então agora, ó, vou deixar todas as minhas folhinhas já recortadas e vamos entrar com a montagem. Bom, agora com as minhas folhas já cortadas, preparadas, a gente vai começar a colar. Para você colar, o que você vai fazer? Você vai usar entre 3 a 4 dedos para dar a distância de cada folhinha, tá bom? Então é só você aplicar a cola e ir colando. Somente isso, tá bom, gente? Vamos lá! Estamos colando, dando um espaço mais ou menos de uns 4 dedos, tá bom? E olha só, que vai depender também da quantidade de folhas que você tem ou da necessidade que você precisa. Aqui eu tô deixando um pouquinho mais aberto, tá vendo, ó? Mas de repente você quer ela mais junta, é só você diminuir o espaço entre elas. Outra coisa, gente, também, a cola quente, se você aplicar ela diretamente na baguete, ela vai derreter a baguete, tá bom? Ela é que nem isopor. Então, ela não vai suportar, a menos que a sua cola ela não tenha aquela temperatura alta, como a minha aqui, ela tem uma temperatura bem alta. Então, você pode ir aplicando e vir colando as suas folhas, tá? Para facilitar o seu trabalho, ok? Então, bora lá pra gente terminar. E olha só, gente, aqui temos ele já preenchido com as minhas folhagens, tá vendo, ó? Eu dei o espaço de mais ou menos uns 4 dedos, de 3 a 4 dedos, que é uma coisa bem prática e rápida também para você produzir, tá bom? A gente também tem que ter um cálculo pra gente poder exercer com mais agilidade o nosso trabalho. E agora, nós vamos entrar aqui com as nossas flores. Então, essas flores aqui, gente, é aquelas flores bem variadas mesmo, tá bom? No precinho mais econômico, lógico, né, que eu tô trazendo pra vocês hoje, de uma forma mais simplificada. Da mesma maneira, nós vamos cortar o cabinho, também dando mais ou menos, olha, um espaço para que ela venha entrar na baguete, mais ou menos de 2 a 3 dedos, e que ela venha trazer o suficiente a distância para fora, tá vendo, ó? Ela vai ficar mais ou menos nessa distância aqui, ó. Você não vai encaixar para ela ultrapassar a baguete, ok? Você vai encaixar até você sentir que ela encostou na parte de baixo, tá? Lembrando que é uma baguete com furo no meio. Então, quando você encaixar, que vai dar mais ou menos uns 2 dedos para dentro, então ela vai ficar mais ou menos nesse padrão aqui, ó. Então, você vai colocar a cola, vai passar a cola, da mesma maneira que a gente fez aqui com as nossas folhagens, e vai começar a encaixar pelo meio, tá bom? Então, a gente vai usar o meio como base.
Fiz a minha primeira base, que foi o meio. O que eu vou fazer agora? Vou só preenchendo os espaços. Então, eu vou começar intercalando as laterais aonde ficou aberta. Tá vendo aqui, ó? Eu vou começar intercalando e vou misturar as minhas flores. Vou colocar bem variadas. Agora, caso você queira também fazer tudo de uma cor só, é só você ir completando e colocando também os verdes para que ele venha dar aquele acabamento e o preenchimento do meio, ok? E olha só, gente, como ficou o nosso arranjo. Muito fácil de montar. Logicamente que ele vai bastante flores, mas trouxe para vocês aqui de uma forma mais econômica. E olha que coisa mais linda, totalmente colado, muito prático para você poder fazer aí as suas decorações. Ele não solta, você não vai correr aquele risco dele ficar caindo. E também você pode estar usando para vários temas. Você pode estar usando num painel de cortina, como eu já trouxe aqui no canal várias decorações. Você pode estar usando decorações pequenas com painéis desconstruídos, painéis quadrados, painéis redondos, enfim, gente, dá para você fazer uma infinidade de decorações com esses arranjos. E esse arranjo também dá para você fazer para mesa de formatura, mesa de honra também, então fica muito bacana. Então, para você fazer uma série de coisas aí que dá para trabalhar com esse arranjo, tá bom? Inclusive aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, olha só que coisa mais linda. Esse arranjo nós colocamos aqui no portal. Então, como vocês podem observar, esse daqui eu não coloquei tanta folhagem, como esse que eu fiz na aula de hoje. Então, aqui nós diminuímos na folhagem e acrescentamos aqui na borda algumas flores para tapar o nosso, fazer um acabamento, na verdade, do nosso portal. Mas essa vai ser uma outra aula que eu vou trazer aqui para vocês como decorar um portal, assim como eu trouxe também no vídeo anterior o arco de entrada, tá bom? Que eu fiz bem simples, bem econômico também. Você vai ver aí as flores e acompanhando comigo todo o processo da montagem desse portal. Tá ok? E para você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades que vamos estar trazendo aqui ainda no canal. E também para você que não é membro e quer ser membro para ter agilidade nas respostas. De repente você aí tem alguma dúvida, eu não consigo responder a todos porque eu tenho mais de 300 mil aí no canal. Você tenta tirar aí a sua dúvida e eu não consigo responder devido a muitas perguntas, tá bom, gente? Mas lá eu consigo ter aí uma equipe para poder estar respondendo e tirando as suas dúvidas, tá bom? Mas para isso, você precisa aí clicar aí no botãozinho para você assinar e ser membro do nosso canal, ok? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima videoaula.